Pois é, estamos então encerrando aqui a série de mensagens sobre mutualidade, que é traduzido ali, né, podemos entender como uns aos outros. E hoje nós estamos então encerrando essa fase, né, essa série de mensagem. E mês que vem você já viu ali o spoiler, né? Aviva-nos, né, e invocaremos o seu nome. Nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo em nossos corações, dentre outras disciplinas espirituais. Mas hoje é a última mensagem destas séries, né? Que no sábado, então, teremos mais ali testemunhos, teremos mais uma mensagem. Mas nos domingos, estamos encerrando aqui essa série, então, do mês da família. Juntos em Cristo fortalecemos nossa família. E hoje o tema, então, é vivendo as mutualidades de Cristo em nossa família. Então, hoje nós vamos... encerra-se com o mestre, né? Encerra-se com o nosso Senhor, com as práticas e ensinamentos diretos do próprio Senhor. E eu estava pensando ali, irmãos, em alguma coisa para introduzir aqui essa mensagem, e lembrei de uma situação com um pastor amigo que teve muito êxito no ministério pastoral. Infelizmente, não desfruta hoje da mesma alegria, mas no passado, né, há uns 8, 9 anos atrás, enquanto a igreja que ele estava pastoreando, ela estava alcançando proporções muito grandes de conversões, né? Os batismos lá eram 100, 150 pessoas. Era lindo, no litoral paranaense, lá em Matins, e era lindo de ver. Eu ficava em dúvida se aquilo era no Brasil até, porque eles filmavam os batismos de drone, né? Enquanto aquela galera descia as águas, não tinha como o pastor batizar todo mundo, então os discipuladores é quem batizavam, e é uma coisa tremenda. Assim, falei, meu Deus, onde é que é isso aqui? Depois fiquei sabendo que era PIB de Matins. E ele foi um sujeito que muito me abençoou, muitas vezes me auxiliou em alguns conselhos, algumas decisões, e intercedendo juntamente comigo. Recomendou pessoas à nossa igreja no passado. Olha, uma ovelha minha subiu aí para estar morando em Colombo, gostaria que você estivesse as acompanhando. E muitas delas até hoje no Facebook, algumas vezes entram na nossa live, e quando vão fazer gratidão com alguma área da vida que avançaram, elas falam, quero agradecer a Deus pelos pastores, e aí cita os nomes dos pastores que fizeram parte. E nós, meus irmãos, sabe o que a gente fez? O que os irmãos fizeram? Os irmãos contribuíram com cesta básica, né, com os itens, eu fui levar para ela. Lá, orei com a família dela, e foi essa a nossa contribuição. Mas aquele dia, aquela oração, naquele dia, e o que Deus fez depois daquele momento, o que Deus foi desencadeando depois daquele momento, gerou uma transformação muito especial na família dela. E aquilo imprimiu no coração dela uma vez que eu fui lá. Óbvio que sempre tinham cuidado. Vocês vão conseguir vir ao culto? Como é que está? Precisa de algum auxílio? Tal? Moravam lá perto da casa do irmão Luiz, nosso tesoureiro. E aí, voltando aqui, porque senão eu fico nessa história só, porque tem muita coisa que aconteceu no processo, né? Ela saiu daqui sem condições de comer, né? Porque a família toda estava desempregada, né? E lá em Matinhos ela montou uma empresa que trabalha com gesso, drywall, essas coisas todas, e ela mandava só as fotos, né, das edificações. Ela estava separada do esposo, reconciliou-se no casamento, enfim, Deus fez uma obra tremenda ali. Mas o que me chamou a atenção é que este homem de Deus, à época, o bicho é meio doidão, né? Desculpe. Acho que vocês estão me entendendo, né? Espiritualmente falando, ele é um cara meio assim, sem travas, né? Então ele vai entrando. E isso, meus irmãos, dentro de uma esfera tradicional, como a nossa, batista, às vezes vai deixando alguns meio escandalizados, né? E aí, alguns mais escandalizados ligavam ou mandavam mensagem para ele, né? Dizendo assim, olha, pastor, não convém, tal. E ele se abria para a possibilidade de um café, de um almoço, de uma janta, para bater papo, né? Entender o que ele estava querendo dizer com aquilo, que ele não era uma pessoa de mente fechada. E ele me falou uma coisa, uma ocasião que me marcou. Ele disse assim, olha, muitos me ligam aqui e falam sobre o que eles acham que deveria estar acontecendo, o que eu deveria fazer. E eu pergunto, como está a sua igreja? Como é que está a igreja que você está pastoreando? Quantas pessoas você batizou nesse ano? Quantas pessoas você discipulou nesse ano? E a resposta é, não é disso que nós estamos falando. Eu falei, mas eu quero saber. Porque para ouvir o seu conselho, eu quero saber o que Deus está fazendo na sua vida, para que eu possa receber o seu conselho. Porque senão você pode estar falando para mim algo que é fruto o quê?
de uma indignação, fruto, quem sabe, até da inveja. Então, o que Deus tem feito através da sua vida? E muitas vezes as pessoas não conseguiam continuar conversando com Ele, porque não haviam frutos em suas mãos, só críticas, né? E sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque é bênção a gente ouvir quem frutifica, né? São pessoas que nós temos que ter ao nosso lado, pessoas que estão buscando ao Senhor, que estão frutificando para o Senhor, que são falhas pecadoras, porque todos somos, mas que elas estão num insistente caminhar buscando santidade, buscando ter o seu traço, o seu caráter mais parecido com o caráter de Jesus, né? Esse é o nosso foco. Por isso a Bíblia fala de caminhar com Cristo, mas também caminhar ter discipuladores, né, como o apóstolo Paulo fazia com os discípulos, e também ter esse cuidado todo, uns com os outros. E sabe por que eu falei desse pastor? Porque o texto de hoje, se a intenção nossa é caminhar com aquele que tem frutos, o ensino de hoje é do próprio Cristo. Então, a autoridade máxima, irmãos. Como diz, eu tenho falado com meu filho lá em casa, o Vinícius brinca assim, pô, a régua foi lá em cima agora, né? O padrão, né, foi lá em cima agora. Porque é Cristo, o nosso Senhor, quem está ministrando aqui o nosso coração agora nesta última mensagem. Então, ele deixou aqui o nosso maior referencial, que é o Cristo, como o nosso ministro aqui através da sua palavra. Sem mais delongas, então, agora lembrando disso, né, que a gente quer ter do nosso lado pessoas que frutificam, nós vamos ouvir Cristo, o nosso Senhor, o Deus vivo, né, o Deus homem, que está aqui através de alguns ensinos ministrando na nossa vida. Abra lá, Mateus 11, 29. Amém, queridos? Mateus 11, 29 nos diz assim: tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, é no nome do Senhor que nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra e pedimos ao Senhor que nos abençoe agora com a tua voz, com a tua orientação, para que as nossas famílias possam provar, ó Deus, da tua orientação e assim ser famílias prósperas, abençoadas por ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, tema, né, vivendo as mutualidades de Cristo em nossa família, o vivendo uns aos outros do Cristo em nossas famílias. E aqui, então, nós vemos aqui, ó, Jesus, ele é, né, o nosso modelo perfeito. Citei o exemplo de um pastor que estava prosperando no ministério, né, e como ele um bom referencial de alguém para pegar algumas dicas, né, do que ele estava fazendo no reino de Deus, né? E aqui o nosso Senhor, ele é a nossa maior referência para vivermos as mutualidades uns aos outros no nosso lar, né? O Novo Testamento, então, está recheado e repleto aqui dos ensinos do nosso Senhor. Então, Jesus, o que ele deseja, né? O que ele deseja para nós? Então, vamos lá, né? Como é que a gente vai aprender, então, esses valores do nosso Senhor? O que ele deseja é que nós o amemos, né? Jesus nos ama e ele quer também ser amado por nós. Irmãos, quando falamos deste amor do Senhor, que ele nos derramou, mas também deseja, é bem importante fazer uma fala aqui. Nesse tempo de modernidade, onde todo mundo virou especialista em religião, especialista em Deus, o que poderiam dizer? O seu Deus é um Deus carente, então, porque ele precisa também ser amado? Não é nada disso, né? Não é nada disso. Jesus nos ama e ele deseja que a gente expresse amor também a ele, que a gente também o ame, por uma carência, irmãos, nossa, do reconhecimento da figura dele no nosso coração. Não é por ele próprio, sim, mas por nós mesmos, né? Então, é um amor multifacetado, onde ele nos ama primeiro e nós também. É como se fosse um sinalizador de que, de fato, esse encontro é genuíno. É um sinalizador que você, de fato, encontrou Cristo. É natural.
Quando alguém, né, faz algo especial por nós, nós compreendemos o que essa pessoa fez pela gente, fica um carinho registrado ali, às vezes, né, meus irmãos, até o fim da vida. O presidente do IPEM, no passado, que foi quem assinou minha carteira, ele era um homem corrupto. O nome dele, não vou falar, não, já faleceu, né, o nome dele era Mauro, ele era um funcionário, ele tinha um programa, inclusive, de uma emissora, e ele foi presidente do IPEM. E ele era, o meu pai era motorista dele. E aí, meu padrasto, e ele me contratou. Quando eu estava trabalhando no IPEM, havia um senhorzinho lá que falou assim, você é o filho do motorista do... É. E ele me dava carona para a Barreirinha à época. E ele dizia assim, olha, a hora que você falar com teu pai, diga para ele agradecer em meu nome. Eu não sei o que ele fez para ele. Eu precisei de uma ajuda dele, e ele me ajudou, e eu não tenho palavras para agradecer. E eu sei que todas as caronas que eu pegava com ele, tinha um momento da conversa que ele falava assim, olha, o diretor me ajudou muito, olha, se uma hora eu falo para o teu pai, falei, agradecer, já era um senhor idoso, né? Daí ele repetia todas as caronas, né? E eu repassava para o meu pai, ó, o seu Miguel de novo pediu para agradecer o presidente, por algo que ele fez para ele e que marcou o coração dele para sempre. Então, essa expressão de gratidão era uma consciência que ele tinha, de que ele poderia não ter feito, estaria no seu direito em não fazer, mas o fez. O Senhor é assim conosco também. Ele expressou o seu amor para conosco. Ele nos ama e, por isso, nós retribuímos, expressamos, somos responsivos, né? Respondemos também este amor. E o Senhor deseja que o amor que está nele também esteja em nós e que nós respondamos esse amor, porque nós mesmos precisamos, né? E como é que a gente vê essa expressão deste amor de Jesus por nós aqui? Que, obviamente, o amor dele é um amor perfeito, o nosso amor é cheio de tendências, né? O nosso amor ele é bem poluído, né? Mas o amor dele é perfeito. Exemplos do amor de Jesus, olha, ele nos ama sacrificialmente. João 15, 13 diz assim, ninguém tem amor maior do que este, de dar sua vida pelos seus amigos. Foi o que o Senhor fez por cada um de nós. Então, nós devemos amar também uns aos outros, como Ele amou, e aplicar nossa vida na vida do outro, né? Este é o amor sacrificial. Ele não está esperando recompensa, mas Ele faz pela consciência do amor do Senhor que já foi derramado no seu coração. Dei como exemplo hoje de manhã ali para os juntinhos, né, na classe, que eu tive o privilégio de estar com eles hoje, e eu comentei com eles sobre isso, né? A gente falou, olha, quando a gente honra os pais, nós estamos fazendo algo superior a obedecê-los. Obedecer vai ficar ruim para mim. Honrar é aquele que antecede, aquele que vai além. Né? Então, não pediam ainda, mas por entender que, poxa, meu pai vai chegar cansado, minha mãe vai chegar cansada, então eu antecedo as coisas e eu vou para que eles se sintam melhores. Isso aqui é uma expressão de honra aos pais. Não foi requerido, mas foi feito. Né? E eles se surpreendem com isso e ficam felizes também. Então, honrar. Aí contei de uma situação onde eu estava aconselhando uma jovem, já contei aqui, aconselhando uma jovem lá no Monte Castelo, e a mãe dela, tá complicada, a menina está bem rebelde e tal, e eu aproveitei o laço estreito que eu tinha de amizade pastoral com ela, né? E ela se abria bastante nos seus problemas, e fui ouvi-la, né? Daí os pais faziam lá, de um quarto improvisado lá, um gabinetinho, né? Porque no monte não tinha gabinete, e conversávamos. E aí eu falando para ela, como é que está a tua honra em relação à sua mãe, seu padrasto e tal? E ela ficou meio revoltada, né, nessa hora, e pegou assim, e deu um lance meio de atriz da Rede Globo. Eu amo minha mãe. Eu falei, nossa, Deus, né? A Gidiane que gosta de teatro, sabe? A Gidiane, que foi lindo. E aí eu peguei e falei assim, amém, é isso aí. Ela falou, eu morreria pela minha mãe. Começa uma jogada. Né? Eu morreria pela minha mãe. Né? E eu falei assim, não precisa, é só obedecer. Não precisa tanto assim. Eu entendi que o amor que ela tem pela mãe é genuíno. Mas ela estava faltando com as coisinhas cotidianas, com as coisas pequenas, né? Que fazem toda a diferença na soma do processo do honrar e do obedecer. Nós precisamos, então, amar uns aos outros e não ter dúvidas que isso, de alguma maneira, vai nos custar alguma coisa. Então, qual era a questão? Você não está vindo direto da escola, você está ficando com as colegas, já te pedi, não fique com os colegas, venha. Então, o que seria? Venha.
né, deixa, meninas, a gente conversa no intervalo, mas na saída eu combinei com a minha mãe que eu vou sair mais cedo, porque depois... Aqueles combinados que nós, mais do proletariado, temos. Porque a gente tem que chegar em casa logo, por quê? Porque tem que cuidar do irmão mais novo, ou da irmã mais nova. Então, tem muita coisa que se desencadeia do processo da desobediência. Né? Não tinha celular como tem hoje, né? Onde é que está essa abençoada agora? E dava uma confusão. Obedecer, honrar, né? Como uma expressão também de amor à sua mãe, ou, no nosso caso, em situações da nossa vida. Lembrando que vai custar. É uma conversa com a colega interrompida, que estava muito legal, mas que, em nome da obediência, eu faço. É também uma expressão de amor, de honra, né? O texto sagrado nos fala também que esse amor do Senhor é incondicional, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você deve amar os membros da sua família, conscientes que eles não são o que vocês querem que eles sejam. Devemos amá-los do jeito que eles são, não do jeito que a gente projetou. Essa é uma palavra importante. Como é frustrante, né? E daí você pensa, não temos filhos prediletos, né? Eu creio que a gente não tem filho predileto mesmo, porque quando chega a hora da dor, qualquer um deles que sofra, a gente sofre igual, é ou não é? Dói do mesmo jeito. Mas é claro que nós vamos criando afinidades com aqueles que caminham dentro de uma mesma linha e visão que nós temos. E aí, distraidamente, corremos o risco de dar mais atenção com aqueles que temos afinidade. E os que olham isso pensam o quê? Gosta mais dele ou dela do que de mim. Então, não projetar algo a respeito dos nossos filhos, mas amar os filhos que Deus nos deu. Falei para vocês que, aqui de púlpito, que estavam numa mentoria com alguns pastores, deu errado aquela mentoria, né, dos 6, 7 pastores lá, só estávamos eu e mais um. E esse pastor lida com adolescentes, e oramos um pelo outro. E nesse processo da oração, ele fez uma oração que abriu minha mente para uma verdade bíblica, mas ele abriu a mente de uma maneira tão espiritual. E ele falou, Senhor, eu quero pedir pelo teu servo, quero pedir pela esposa dele, quero pedir, Senhor, pelos filhos dele. Agradeço pelo filho dele, que já constituiu uma família. Mas peço pelos filhos dele que ainda estão em sua casa, olha isso, porque eles são flecha ainda na sua aljava. E ele há de lançá-las, Senhor. Então, que ele as lance com mira precisa, Senhor, para acertar o alvo, que é exaltar o teu nome. Meu Deus do céu, eu falei, uau, né? Quase que eu dei uns pulos lá na cadeira, lá, irmãos. Falei, é isso. Falei, flecha lançada, mal lançada, é erro certo do alvo. Mas flecha que se ora para que ela alcance o propósito para o qual ela foi retirada do alforje, leva a gente a refletir, como é que a gente está agindo, né? Falei, meu Deus do céu. E mais uma responsabilidade, está no meu alforje. É minha responsabilidade. E é por isso, irmãos, que precisamos tomar cuidado. Filhos, né, na sua idade tenra, adolescentes, menores e às vezes até maiores, mas que querem dar o ritmo da casa. O alforje é seu. As flechas que estão aqui dentro, quem vai lançá-las é você. Depois que eles decidirem seguir o seu rumo, agora as flechas que eles vão gerar é problema deles. Enquanto está no teu alforje, é com você. E, não, eu já é maior de idade. Desculpa aqui fazer uma graça para você fixar. Só para você fixar o conceito. Os cambal. Como dizem lá no mundo. É conosco. E nós precisamos lembrar disso no momento de ministrar ao coração dos nossos filhos. Porque o que nós vamos fazer com ele? Eles vão replicar na sua família. Como é difícil para nós que não viemos de um lar cristão saudável, a gente se converteu depois, como é difícil para nós identificar esses padrões. E aí que a igreja do Senhor entra na nossa vida. Você olhando para aqueles que têm feito com excelência e não os invejar, mas se aproximar deles também, para pegar ali, nem que seja por osmose, as boas práticas cristãs do cuidado da família. E Cristo, nosso Senhor, então, recomenda, através do apóstolo Paulo, que esse amor, ele é um amor que não tem condições, ele é incondicional. O amor é incondicional, você pode reprovar as atitudes, mas o amor pela pessoa
ele deve ser incondicional. Nós devemos amar assim. Esse amor também, de acordo com 2 Pedro 3,9, é um amor também paciente. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns os tenha por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então, esse amor também é um amor paciente. Devemos amar nossa família dessa maneira, de modo sacrificial, incondicional e paciente. Sacrificial, incondicional e paciente. Por outro lado, Jesus também deseja ser amado no seio da nossa família. Isso é verdade. A gente lê na palavra do Senhor com Pedro. Ele perguntou a Pedro por 3 vezes, Pedro, você me ama? Mostrando para a gente também que ele deseja que haja compreensão do que ele fez por nós e a resposta de cada um de nós sobre este amor. E da mesma forma que Pedro nega 3 vezes, né, ele também assume o seu amor pelo Senhor. O pessoal dos estudos mais profundos discordam sobre isso, mas poeticamente é bonito pensar assim. Os eruditos, né, alguns discordam do que eu vou falar agora, mas é poético imaginar assim. Ele pergunta pela primeira vez, Pedro, tu me amas, usando agapau, ágape, que é esse amor incondicional, por 2 vezes. E Pedro diz, o Senhor sabe que eu te amo. E na terceira vez, alguns estudiosos dizem que a palavra é filéu. Pedro, tu me amas, ou seja, filéu é amizade de amigo. É amizade que não é não é este amor ágape, né? Então, como o Senhor falasse, você me ama, ó a régua, você me ama, e de repente, Pedro, você realmente me ama, ou seja, você pelo menos gosta de mim. E o texto sagrado diz que Pedro se entristece com aquilo. E diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, mas sabe que eu te amo. Então, o Senhor deseja que nós também tenhamos a consciência e pensemos nisso. Qual é o tamanho no meu coração do amor que eu nutro pelo Senhor? E as nossas atitudes em relação a buscar conhecê-lo, amar seu povo, ministrar no nosso lar, vai nos dar essa resposta. Então, queridos, Deus quer também, Jesus também deseja que nós o amemos, né? Assim como ele fez no diálogo com Pedro, nós notamos que ele quer saber o quanto o amamos de fato. E essa pergunta deve ser feita a cada um de nós, no nosso coração e também no seio da nossa família. O quanto esse amor ao Senhor está sendo expresso lá. E como podemos, então, como família, demonstrar que amamos a Jesus? Olha algumas dicas aqui, ajudando ao próximo, né? Ajudando as pessoas com carências em nome do Senhor. Quando você faz isso, você também está expressando o amor do Senhor. Salvo os casos onde você está se sentindo tão mal, né, e parece que você se sente que você deve expurgar alguma coisa. Daí você vai fazer um gesto, para ver se com aquele gesto Jesus fica feliz com você e você vai ficar mais alegre. Pare com isso. Pare com isso. Eu falo para a igreja aqui já há algum tempo. Quando se começa um projeto social na igreja, como aquele do Café com Oração, como as capelanias, né, lá, hospitalares, prisionais e tudo mais, não é difícil angariar muitas pessoas. E quando chega lá, a gente identifica que são pessoas que já não se envolvem mais com ministérios internos da igreja. E chegando lá, assim que se nota uma liderança, que existem regras, né, na forma, que tem alguém para prestar contas também, essas pessoas se afastam desse trabalho social lá fora também. Mostrando o quê? Com isso, que o problema está aqui dentro do coração e que precisa de tratamento, né, queridos? Então, ajudando o próximo na consciência que Deus já me abençoou, né? Como contribuímos. E também eu expresso aqui. E se a resposta de lá for mal educada, eu ter a consciência de que eu estou firmado em Cristo, consciente do que eu fui lá para fazer. Eu vou dar um testemunho sem autorização aqui. O irmão Valdo, eu comentei, creio já. Eu vou dar um testemunho sem autorização do irmão Neemias, porque ele viveu isso publicamente. Lá, no trabalho que ele faz na prefeitura, é um trabalho de distribuição de alimentos aos moradores de rua, né? A prefeitura organizou isso lá no tempo do Greca, na primeira gestão. Então, todas as entidades sociais levam os alimentos, existe uma série de critérios para que esse alimento seja elaborado, para que nenhum destes moradores de rua passe mal, coisa do gênero. E assim, ele tem o direito de comer a marmita, ou ele tem o direito de comer
um pão com café lá, com leite lá. Só que é uma das duas coisas que ele pode escolher. Então, o que tem hoje? Ah, tal coisa. Ah, me dá o pão. Né? O que tem hoje? Tal coisa. Não, hoje eu não quero pão, hoje eu quero a marmita. Né? Então, é assim. E o irmão Neemias, ele está lá, então as entidades estão trabalhando, né? Evangélicos, católicos, espíritas, estão fazendo a distribuição, e ele é o agente da prefeitura, com mais uma pessoa que fica olhando para ver se tudo está sendo respeitado dentro do que foi estabelecido. E ele estava lá olhando, e de repente chegou um morador de rua e entregou uma marmita, ó, me dá o pão, não quero a marmita. E deixou a marmita. E deram a ele o pão. Ele precisa saber se aquilo está estragado, se ele encontrou algum objeto lá dentro, né? O que fez ele devolver. E ele chegou do lado da pessoa que estava servindo e falou, ele fez a troca porque tem alguma coisa errada com a marmita, porque aí ele precisa reportar a entidade que fez a marmita. O rapaz que pediu, o morador de rua, não entendeu assim. E ele viu ele conversar com ela, ele achou que ele foi repreender porque trocou. E esse rapaz voltou, falou, o que você está fazendo aí? Ó? E foi grosseiro com ele. Daí ele falou assim, não, eu só estou... Não deixou nem ele explicar. Ele pegou a marmita do jeito que estava em cima do balcão e jogou no Neemias. Esparramou comida em todo ele. Ele pegou o celular e ia reportar, né, a Polícia Municipal do que havia acontecido, porque não pode tocar neles lá, né? Especialmente naquele ambiente onde ele está, que se alguém filma alguma coisa assim, ele estava ainda mais prejudicado. E ele falou que respirou fundo, fez os contatos, ele foi sentar. E no que ele foi sentar, ele se recompôs, e descobriu o que de fato estava acontecendo ali, e foi até ele e disse assim, olha, quero só que você entenda o porquê dessa atitude. Se alguma coisa dá errado com a marmita, eu preciso reportar às pessoas do que aconteceu. E quando opta por trocar, única e exclusivamente, não teria problema nenhum. Eu não vim para te repreender. Eu vim aqui para garantir que você recebesse o melhor. E é isso que eu estava fazendo. Ele xingou ele mais um pouco e terminou dizendo assim, ó, você facilite aí, que eu conheço aqui o pessoal aqui do tráfico aqui embaixo aqui, e você não amanhece, hein? Eu falei, não, só vim aqui lhe justificar isso. E saiu. Então, nós estamos querendo fazer um trabalho aqui na igreja. Eu falei com o Valdo, nós precisamos de um preparo prévio. Os irmãos estão entendendo o que é amor, de fato, por Cristo? Tem um vídeo nessa semana na internet que eu fiquei chocado, onde um senhor, os americanos gostam muito disso, né? O que é ateu, eles ficam bravos, e lá tem muitas pregações em praça pública, né? E eles discutem teologia, inclusive, né? Marca lá, e o pessoal vem, pode fazer o questionamento, e o pregador responde. E um rapaz chegou, agrediu, né, quem estava pregando, e no momento que ele está indo embora, ele pede, posso pelo menos orar com o Senhor? E ele fica sem graça, tá, orar pode. E no momento que ele ora com ele ali, ele se quebranta e diz, olha, foi muito bonita a sua oração. E aí ele também já está com o coração peludo, né, porque ele foi muito agredido verbalmente. Mas foi interessante como um ato de oração e como o Espírito Santo de Deus foi trabalhando ali no coração daquela pessoa. Mas se do lado de cá viesse uma resposta na mesma altura, provavelmente eu não estaria nem vendo aquele vídeo. Mas foi a resposta deste amor do Senhor para conosco. É um amor que não espera algo em troca, bom ou ruim, mas que já entende que recebeu do Senhor e por isso entrega. E tem a consciência que mesmo que não haja retorno do lado de lá, o Senhor é aquele que vai dar o galardão àqueles que o servem com amor. Senão a gente perde a bênção, querendo fazer do nosso jeito. Amando a igreja do Senhor, então amando e ajudando o próximo, mesmo que ele não retribua. Amando a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, né? Amando o povo de Deus, orando por ele, né? Pelejando para que você seja alguém que é canal da bênção do Senhor no corpo de Cristo. Procurando seguir os mandamentos e os ensinamentos do Senhor. E um foco aqui, que um autor aqui do material que nós estamos usando desse mês traz. Está em dúvida o que seria essa palavra, essa porção? Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Vá lá, Sermão do Monte, e vai identificar o que Cristo falou que era a essência da vida cristã e reproduzir aqueles valores também. Queridos irmãos, Jesus Jesus, como prova do seu amor, suportou a cruz, e nós também levemos a sua cruz. Cada um
carrega a sua cruz. Então, caminhar com Cristo, esse é um outro elemento para a gente compreender e viver a mutualidade de Cristo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Uma das mutualidades também é levar as cargas uns dos outros. Então, ter a consciência de que o evangelho é um evangelho de renúncia. É um evangelho de renúncia. Eu não estou aqui para agradar, né, a mim mesmo, mas sim agradar ao Senhor. E neste processo de agradar ao Senhor, muitas vezes moldar o meu coração e o que eu penso ser o ideal, aquilo que vai fazer bem para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, para este bairro aqui também. Então, não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E quando fazemos a vontade do Senhor, identificamos que a vontade dele e a nossa batem em um determinado momento da nossa história. Bate, porque Deus é perfeito. E a outra é viver essa experiência de cruz, mas também auxiliar os nossos irmãos nesse processo de suportar a cruz de Cristo também, assim como ele também suportou a cruz. Ele deseja que nós também carreguemos a sua cruz. E ensina que devemos viver uma família, né, discípula do Senhor. Dá algumas dicas para a gente aqui, irmãos. Eu creio que não está no slide. Sim, está aqui também. Como podemos viver este ponto da mensagem em nossa família? Pregue, fale da cruz para a sua família, evangelize sua família. Vai suave, mas constante, anunciando. Depois daquela brecha, para que não acharem que você é um louco religioso, mas sim alguém que ama Cristo e entende que o evangelho pode transformar a vida dos seus entes queridos. Ministre a palavra, pregue a palavra, né? Use não só os versículos condenatórios, mas também aqueles que expressam o amor do Senhor. Converse sobre o pecado com os seus filhos, mostre a eles que Cristo na cruz nos perdoa de todos os pecados, né? Que eles tenham a consciência da graça do Senhor. E digo mais até, começa em Gênesis, né? Começa em Gênesis. Mostra por que a cruz foi importante. Porque se você chegar direto na salvação, talvez ele não compreenda a necessidade que ele tem de Cristo. Então, começa lá em Gênesis, é a história que os nossos filhos conhecem tanto quando são da igreja, né? Começa por lá e depois fala do Evangelho da Graça. Discipline seus filhos no caminho do Evangelho. Incentive a família a memorização de versículos bíblicos. Isso ajuda a internalizar a palavra de Deus e aplicá-la no dia a dia. Parece algo tão difícil nos dias de hoje, mas, meus irmãos, desenvolva métodos para fazer isso, com um imã na geladeira, ou alguém da família ficar responsável um dia da semana para mandar, mas esteja exercitando, ache o ritmo da sua casa e faça isso também. A memorização das Escrituras foi o que auxiliou o nosso Senhor, foi o que esteve presente na vida do Estevão no momento da sua crucificação. Então, na hora mais difícil da sua vida, estes textos vão ajudar você a avançar, a vencer. E vão estar presentes nos momentos de alegria também, para glorificar a Deus. Então, precisamos ter essa intimidade com a palavra de Deus para ter a mente de Cristo. Envolva a sua família ativamente na vida da igreja local, participando dos cultos, estudos bíblicos, grupos de oração e ministérios. A gente tem vivido um tempo onde cada vez mais os próprios filhos, né, estão cobrando os pais. Olha, irmãos, eu estou aqui há 9 anos, mais 6 lá no Monte Castelo. Não muda, é a mesma coisa. Os filhos incentivadores, os filhos menores incentivadores dos pais para vir aos cultos. Eu não sei vocês, mas eu vejo nisso um baita puxão de orelha do Senhor para cada um de nós, né? Porque elas sentem nesse ambiente um ambiente de acolhimento e às vezes tem que nos forçar para vir, né? Então, como dizem muitas professoras que ministram em ministério infantil e pedagogos também cristãos falam: vá, ceda agora, trazendo-os, para você não tentar arrastar eles depois, com 16, 17, 18 anos.
Leia na família livros cristãos que ajudem no crescimento espiritual e discutam em família as lições aprendidas. Busque mentores espirituais que possam guiar e aconselhar a sua família em sua jornada da fé. Então, buscar esse socorro também, né? Que, graças a Deus, temos algumas ferramentas na nossa igreja para ajudar você nessa direção. E o terceiro ponto e último aqui, Jesus nos acolheu e deseja ser acolhido em nosso coração. Em Cristo, independente da nossa nacionalidade, raça, posição social, gênero, se é homem ou mulher, somos acolhidos por Deus. Por outro lado, também devemos acolher Cristo em nosso coração e na nossa família. Não é um processo natural. A nossa carne deseja outras coisas, né? Mas nós precisamos acolher ao Senhor e criar esse ambiente no nosso lar que seja propício para o desenvolvimento do Evangelho. Este versículo é, em primeiro lugar, um convite de Jesus para que as pessoas abram seus corações e vidas para Ele. E você já fez isso também? Estamos aqui entre irmãos? Claro que sim. Então, como podemos acolher Cristo em nosso lar? Em primeiro lugar, o texto sagrado fala em Apocalipse 3:20, né? Que eis que estou à porta e bato. Então, a disposição do Senhor já está presente. O que você precisa fazer é abrir, né, o seu lar, criar esses momentos para que o Senhor seja exaltado na sua casa e desfrutar do ato de cear com o Senhor, ou seja, provar da unção do seu espírito, da bênção da sua orientação e de um lar onde a suavidade do Evangelho, né, mesmo em ministrações mais difíceis, está presente. Cultive uma espiritualidade sadia e sincera na família. Transforme sua casa numa pequena igreja, onde há louvor, estudo da palavra, oração. Abra a casa para amigos, vizinhos e membros da igreja. A hospitalidade é uma das maneiras que nós temos de ministrar aos nossos filhos e a nós mesmos o cuidado do Senhor. Compartilhe refeições com a família, né? Procure estabelecer, nesse tempo tão corrido, um tempo que vocês estejam juntos. Essas famílias, agindo assim, vão criar laços de amor, onde a presença de Jesus é quase palpável, onde se sai depois cada um para o seu compromisso e fica aquela sensação gostosa do encontro, da presença de Deus e do amor cultivado entre nós, regado pelo Espírito Santo de Deus. Maravilhoso. Então, queridos irmãos, são essas, né, as mutualidades de Jesus para o nosso coração e que nós precisamos desenvolver aqui. Então, rapidamente revisando aqui, em primeiro lugar, nós vimos aqui que Jesus deseja ser amado, Ele nos ama e deseja ser amado por nós também. Nós vemos também no ponto 2 que Jesus prova o seu amor e suportou a cruz por nós. Então nós devemos também carregar a nossa cruz e desenvolver uma vida que alegre o coração do Pai, que glorifique ao Senhor. E também o terceiro ponto, Jesus nos acolheu e deseja ser acolhido em nosso coração. E este acolhimento é desenvolver no meu lar, na minha rotina, no meu cotidiano, uma vida que seja propícia para que o Evangelho seja ministrado ali, em nome de Jesus. E eu quero orar nessa direção com os irmãos neste momento, em nome do Senhor. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, o nosso Senhor Jesus veio ministrar ao nosso coração nessa noite. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. O Senhor nos amou primeiro e nós devemos responder a este amor através de atitudes de honra. Nós também devemos, assim como Ele carregou a cruz, nós precisamos compreender que nem tudo que faremos na vida cristã é agradável. Nem tudo que precisamos viver na nossa família vai ser agradável. A série talvez ganhe um peso maior. O sair com amigos talvez ganhe um peso maior. O trabalho talvez ganhe um peso maior. Mas o Senhor vem ministrar ao nosso coração que nem tudo que precisamos fazer, nós vamos querer fazer. E esse é o caminho da cruz. É o caminho que fazemos o que é necessário ser feito, segundo a vontade de Deus e segundo a sua orientação. É uma luta contra a carne, para que o Espírito seja gerado em nosso lar. Jesus nos acolheu, e Ele quer também que nós acolhamos uns aos outros. Nossa casa, nossa igreja, em nome de Jesus. Eu quero orar com você em nome do Senhor.
para que você possa viver essas mutualidades, estes princípios do uns aos outros, na sua relação com Deus, na sua relação com os seus entes queridos, na sua relação com a sua igreja, para que essa verdade de Cristo reine em nosso coração, transforme os nossos comportamentos, tragam glória para o Senhor, crescimento à igreja do Senhor, vidas transformadas em nome de Jesus. Ore ao Senhor, é o teu tempo de falar com Deus, em nome de Jesus. Pai Santo e Justo, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo amor do Senhor que nos alcançou. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu, com um preço tão caro, que era impossível para mim e para os meus irmãos cumprir. E o Senhor pagou na cruz. E o Senhor nutre o desejo de, compreendendo esse valor, eu e os meus irmãos aqui respondamos a este amor. Que assim seja, Deus, em nome de Jesus. Que a cada momento, eu e os meus irmãos possamos responder ao teu amor. Como? Também carregando a nossa cruz. Essa cruz que nega a carne, nega os nossos desejos e caminha segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Ajuda-nos nisso, Pai, porque não há vida contigo sem isso. Que o Senhor reine em poder sobre as nossas vontades, nossos desejos, em nome de Jesus. Deus nos ajuda a acolher a tua palavra, a acolher as tuas ordenanças, a acolher as pessoas do nosso lar, com o mesmo amor com o qual o Senhor nos amou. Nos ajuda a amar os entes queridos do nosso lar, também nossos irmãos da tua casa de oração, da tua igreja, em nome de Jesus. E que ao viver essas mutualidades, ó Deus, esse uns aos outros, o Senhor reine em poder em nosso meio, e que quando os nossos entes queridos, sejam filhos pequenos, sejam amigos, sejam pessoas pelas quais nós estamos orando, ao se achegar aqui, sintam algo diferente em nosso relacionamento. E nós vamos poder dizer a eles, Senhor, que é a unção do teu Espírito Santo em nós, que nos une, é o trabalhar do Senhor no nosso dia a dia, como família do Senhor. E o teu nome será exaltado, e o nosso coração vai se alegrar, que estaremos testemunhando da tua graça, em nome de Jesus. Foi para isso que o Senhor nos chamou, e é por isso que nós estamos aqui em oração, como teu povo, em nome de Jesus. Nos ajuda, Deus, perdoa-nos, Deus, pelo que temos feito e que está nos distanciando daquilo que é a tua vontade para cada um de nós. Então, nos traz para perto do teu colo, nos traz para perto, ó Deus, da tua correção, porque assim nós estaremos, ó Deus, vivendo a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. É a nossa oração, Senhor, confiantes na tua graça, confiantes no teu cuidado. E certamente vivendo assim, nós veremos o teu poder, a tua unção agindo sobre nós. Obrigado. No nome e por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos neste momento. Agora, que a graça, a paz do Senhor, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam convosco, povo de Deus, aqui e em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Graças ao Senhor. Entregue seu culto em louvor a Deus através de uma oração silenciosa e depois então estaremos nos despedindo em nome de Jesus. Uma semana abençoada para você. Amanhã 6 horas da manhã, live de oração, quarta, sexta também. Quarta-feira aqui, 19h30, celebrando a restauração. Você é nosso convidado em nome de Jesus. Vão em paz, em nome do Senhor.